vamos mandar ver agora nas questões da EA, a prova de 2020, beleza? Simbora! Primeira questão. Em regiões mais frias, é usual utilizar o parâmetro sensação térmica para definir a temperatura percebida pelas pessoas. A exposição da pele ao vento é uma das variáveis que compõe esse parâmetro. Se durante essa exposição a camada de ar em contato com a pele é constantemente renovada por outra com a temperatura menor do que a pele, pode-se afirmar corretamente que... Vem para cá, ó. Se liga aí. Essa questão vai estar tratando ali de uma coisa que nós chamamos de sensação térmica. Sabemos que calor e temperatura são duas coisas totalmente diferentes, tá? O que é temperatura? Grau de agitação das partículas. Partículas mais agitadas, temperatura alta. Menos agitadas, temperatura baixa. E o que diabo é calor? Calor é uma energia... caiu. É uma energia em trânsito. É uma energia que flui sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Maior temperatura para o de menor. E aí fica havendo esse fluxo, até que eles atinjam o equilíbrio térmico. Isso é calor. E o que eu falei anteriormente é temperatura. Porém, muitas vezes você está na praia, deitadinho aqui, tomando aquele bronze, né? Com o seu biquíni de fitinha e passando o seu L'Oreal. O que acontece? Você muitas vezes recebe aquele vento, né? Que é gostoso e traz uma sensação de que não está tão quente assim. Em contrapartida, quando não há vento, quando está parado, dizemos que está abafado, fica bem ruim. Então, como é que o vento influi nisso, né? É o que a questão propõe. Então, vamos dar uma olhada aqui nos itens. Veja bem, ele fala que não há troca de calor entre a pele e a camada de ar, que no caso, ele falou no enunciado, é mais fria. Isso está errado, tá? Está errado. Então, há troca de calor sim. Se a temperatura da camada de ar é menor do que a do seu corpo, vai fluir calor do seu corpo para a camada de ar. Olha o item B. Não há troca constante de calor da camada de ar para a pele. Claro que não. Se a camada de ar está mais fria, ela vai receber calor da pele. Tranquilo? Terceira questão. A troca constante de calor da pele com a camada de ar. E o item D, a troca constante de calor da pele para a camada de ar e vice-versa. O item D está errado, né? Eu já falei que a pele não vai receber calor da camada de ar. O item correto aqui é o item C de cadete. Agora vem para cá rapidinho, ó. O que acontece? Eu tenho uma camada de ar passando pela minha pele aqui, ó. A camada de ar. Veja bem. Isso aqui é um fluxo constante de ar passando pela minha pele. Então, a minha pele vai perder calor para uma camada de ar, só que aquela camada vai embora. E logo vem outra. Aí ela perde calor para essa outra, que logo vai embora. E aí vem outra. E aí você tem sempre essa troca aí, esse fluxo de calor da pele para a camada de ar. É por isso a sensação de frio, beleza? E você aí agasalha, né? Para impedir essa troca de calor. Curtiu? Então vamos para a segunda. Segunda questão. Essa é interessante, merece uma atençãozinha especial, viu? Um jogador de basquete lança manualmente de uma altura H uma bola com a velocidade de módulo V0 e com um ângulo em relação horizontal, né, igual a θ, conforme o desenho. No mesmo instante, o jogador sai do repouso e inicia um movimento retilíneo uniformemente variado até chegar à posição XF, conforme o desenho. E aí você tem um desenho aí reproduzindo mais ou menos o que a questão fala, tá? Considere que
durante todo o deslocamento a bola não sofre nenhum tipo de atrito e que nesse local atua a gravidade igual a G, a aceleração horizontal necessária que o jogador deve ter para alcançar a bola quando a mesma retorna à altura, à altura de lançamento H com a qual iniciou, é corretamente expressa por... Esse é o tipo de questão que você bate o olho e diz: eu não vou conseguir, eu não sou capaz. Cuidado, não é porque não tem valores numéricos que você não é capaz, tá? Trabalhe a questão como se tivesse ali valores numéricos. Simples, tranquilo e calmo. Veja bem, rapidinho aqui, vem aqui no quadro, é coisa rápida, ó. Deixa eu voltar aqui só para dar uma colada no desenho. Então, a situação é a seguinte. O carinha vai lançar a bola bem daqui. Aqui a bola. Bota ela aqui pontilhada. Ela vai fazer isso, ó. E a ideia é que ele a pegue bem aqui. É como se eu fosse jogador de basquete. Se liga aí. Jogador de basquete. A altura eu tenho, né? Então ele joga aqui, ó. Não sei porque estão rindo. Lá vai. Joguei a bola. Peguei. Tá vendo? Foi tão veloz, tão ágil que nem o câmera acompanhou. De novo, ó. Joguei a bola. Peguei. Isso é o que a questão fala. Aí ele quer saber qual é a aceleração do jogador de basquete, no caso eu, para segurar a bola bem aqui. Então vamos embora encontrar a aceleração desse cara. Primeira coisa. A bola, ela é lançada com uma velocidade V0, formando um ângulo θ aqui. Beleza? Ângulozinho θ. Aí o carinha sai daqui. E esse movimento dele, ele vai chegar bem aqui, ó. Então o que é que nós temos? Para esse cara chegar bem aqui e pegar a bola bem aqui, eu tenho o quê? O tempo do jogador tem que ser igual ao tempo de voo da bola. Beleza? Porque se ele chegar aqui antes da bola, ele não segura. Se ele chegar depois, também não. Então esse tempo tem que ser igual. Aí o que é que nós vamos fazer? Olha só, olha só. Primeiro eu vou trabalhar aqui com a bola. Veja bem, eu tenho essa componente horizontal, que eu chamo de Vx, e eu tenho essa daqui, que é V0y. Se eu estou falando do alcance da bola, só me interessa o Vx. Como é que eu calculo isso? Olha só, veja bem, para a bola, nós temos que ΔS não é V vezes T? É, Bruno, é isso mesmo. Só que ele chama aqui, ó, de XF, né? Chama de XF. Quem é que vai ser ΔS? XF é o que tem aí na figura. XF. Esse V aqui é o Vx. Esse Vx, ele é dado por V0 vezes cosseno de θ. E Bruno, nós temos uma aula de vetores e lançamento oblíquo. Só falando disso, tá? E aqui é o T. Beleza? Tranquilão? Show de bola. Então, o que é que nós conseguimos fazer aqui, ó? Pega esse termo aqui, passa dividindo. T vai ser XF sobre V0 cosseno de θ. Eu posso dizer que essa aqui é a questão mais trabalhosa da tua prova de 2020, tá? O restante é mamão com açúcar. Bruno, ok. E aí para o jogador? Ah, para o jogador é moleza. Para o jogador, a questão deixa bem clara que ele está em movimento retilíneo uniformemente variado. Então o carinha sai daqui com uma velocidade inicial nula, vem para cá, vai existir uma aceleração, e aí você vai usar isso aqui, ó. ΔS V0T mais AT2 sobre 2. E aí o que acontece?
Quem que é isso aqui? Esse ΔS é o tal do XF, que o cara tem que chegar na posição da bola. Bruno, ele partiu do repouso. Isso aqui é zero. Quanto é zero vezes T? Ô, bebezão. Zero vezes T é zero, ó. A aceleração é o que a questão quer. Vou botar esse 2 bem aqui. E quem é esse tempo? XF ao quadrado sobre V0. Pronto. XF sobre V0. Só que esse negócio todo tá ao quadrado. Se ligou o que eu fiz aí? Ficou moleza. Cuidado, eu sei que é a mão que corta. Chega, treme, mas não corte nada agora, viu? Fica assim, ó. XF é igual a sobre 2. XF ao quadrado. V0 ao quadrado. Cosseno ao quadrado de θ. E agora sim você pode aí sair cortando uma galera, né, ó. Esse camarada vai embora com um daqui. Aí você faz meio pelos extremos, ó. Vem pra cá, vem pra cá. XFA vezes 1. XF vezes A. 2 vezes 0 quadrado, cosseno quadrado de θ. 2 vezes 0 quadrado, cosseno quadrado de θ. Como eu quero a aceleração, esse camarada passa dividindo. E ó, foi. Item correto, cadê? Item D de dia. Não D de noite, né? Porque noite é com N, né? Nem com D. Pode ser D de noite, né? Beleza? Tranquilão. Uma questão simples, parece difícil, só porque não tem valores numéricos, tá? Mas você aí trabalha ela como se tivesse. Vamos pra frente que tem mais. Próxima questão. Um professor cronometra o tempo em segundos, o tempo TS, que um objeto considerado um ponto material, lançado a partir do solo verticalmente para cima e com velocidade inicial, leva para realizar um deslocamento ΔX até atingir a altura máxima. Em seguida, o professor mede, em relação à altura máxima, o deslocamento ΔD, decorrido em um intervalo de tempo igual a 1/4 do tempo de subida, cronometrado inicialmente. Qual a razão ΔXS sobre ΔXD, né? Considere que o módulo da aceleração da gravidade ela é constante. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. O que é que nós vamos fazer então? Deixa eu apagar aqui. Não, melhor, vem pra cá. Bruno, não entendi nada o que o enunciado falou. Explica aí. É mais ou menos o seguinte, ó. Ele fala que uma bola vai ser lançada para cima. E vai chegar aqui até uma certa altura. Que ele fala que ele percorre um tal ΔXS. E para chegar bem aqui, ele gasta um certo tempo, eu vou chamar de T. Beleza? Depois ele faz um outro experimento. O que ele faz? Ele abandona a bolinha da mesma altura. Então, ó, se vai abandonar, velocidade inicial é 0. E aí ele calcula um tempo de 1/4 de T. Então, o tempo de descida é T sobre 4. E aí ela vai cair aqui, ó, um ΔXD. Aí o que é que a questão quer? A questão quer a razão ΔXS sobre ΔXD.
Veja bem, meu caro Padawan, veja bem, meu futuro sargento. Olha, você pode tentar equacionar isso aqui, fazer coisas mirabolantes, né? Só que é aquela coisa, né? Você pode ter todo o conhecimento, mas não é a mesma coisa de você ter as manhas, né? O ideal é você ter as manhas. Uma prova dessa que são 24 questões, se você tiver as manhas, ajuda muito a sua vida. Por exemplo, se eu lanço esse objeto e ele demora 2 segundos para descer, para subir, ele leva 2 segundos para descer, porque está exposto a uma desaceleração e essa desaceleração em módulo é igual à aceleração da volta. A mesma distância que ele percorre na subida, ele percorre na descida. Ó. Então, o que é que você pode fazer? Ao invés de você considerar isso aqui subindo, você pode considerar descendo, porque ajuda a sua vida. Olha só como ajuda. Na subida, né? Tanto faz eu lançar para cima como eu abandonar, ele levaria o mesmo tempo e percorreria a mesma distância. E você usa isso, ó, H igual a GT2 sobre 2. O que acontece? Ele chama isso aqui de ΔXS. ΔXS é igual a GT2 sobre 2. Saquei, Bruno, beleza. E aí você vai fazer o seguinte, calcula essa queda aqui. Agora considerando a queda, que a descida, quem é que vai ser a altura? ΔXD. A gravidade mudou? Mudou de planeta? Não, é a mesma. G. E o que mudou, Bruno? Esse tempo, ó. Esse tempo aqui agora é T sobre 4. Então fica T sobre 4 ao quadrado. Erro comum, pecado, inclusive você corre o sério risco de não ir para o céu. Colocar T ao quadrado sobre 4. Aí você avacalhou com a putaria, né? Não pode. Veja bem. Vamos para frente. ΔXD é igual G, aqui ó, T ao quadrado, aqui ó, 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32. Entendi, Bruno, é fácil. E o que ele quer? Não é ΔXS sobre ΔXD? É, faz assim agora. ΔXS sobre ΔXD é igual GT2 sobre 2. ΔXD quem é? GT2 sobre 32, né? Tia Conceição ensinou divisão de fração. Repete a primeira, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Agora, abra o sorriso, porque eu sei que você fica feliz quando fica assim, ó. Toma, toma. Sequência de toma, toma. ΔXS sobre ΔXD é igual a D16. Qual é o item correto, tio Bruno? D de dinamite. Tranquilão? Moleza? Vamos pra frente. Essas foram as questões mais trabalhosas, né? Agora vamos para as mais tranquilonas, ó. Vamos lá. Um caminhão utilizado no abastecimento de aviões recebe em seu reservatório quantidade exata de combustível, medida em quilogramas, necessária para um avião realizar um voo. Essa quantidade de combustível, logo após ser colocado no reservatório do caminhão, tem exatamente o mesmo volume do reservatório do avião. Até chegar ao avião, o combustível dentro do reservatório do caminhão sofre uma dilatação volumétrica, sem transbordar. Não percebendo a dilatação, o responsável realiza o abastecimento apenas se preocupando em preencher todo o volume do reservatório do avião. Podemos afirmar corretamente que, vamos lá, o item correto dessa questão é o item D de dado,
que fala que a quantidade de combustível em quilogramas é menor. Agora vem para cá, olhe para mim, veja bem. Eu tenho aqui um certo volume de combustível, beleza? A uma determinada temperatura. Se eu aqueço, não é que esse pouquinho de combustível aqui vai transbordar, até porque trata-se de volume pequeno, mas se eu falo de um caminhão-pipa, né? Uma pipa de combustível que abastece uma aeronave, opa, pera lá, já é uma dilatação considerável, porque o volume inicial é grande. Então veja bem, você ter 1 tonelada de gasolina contraída ou 1 tonelada de gasolina dilatada, tanto faz, continua sendo 1 tonelada. Beleza? E o que importa para os carros, para o avião? Não é o volume, mas a massa de combustível que tem ali, o número de mols da substância que tem ali. Não importa se ela está mais espaçada, ocupando maior volume porque dilatou, ou mais contraída, ocupando um volume menor. Então veja bem, se o rapazinho do caminhão foi lá, não se preocupou com a massa e abasteceu com combustível dilatado, ele está colocando no avião menos massa por volume. Beleza? Então, se eu estou colocando a gasolina dilatada, em cada litro de combustível eu tenho uma massa menor. Por isso que o gabarito da questão é o item D. A quantidade de combustível em quilogramas é menor. Tranquilo? Simbora. Quinta questão. Dentro de um recipiente encontra-se uma vasilha flutuando sobre um líquido em repouso. No fundo dessa vasilha há um objeto maciço, homogêneo e com densidade maior que a do líquido. Olhando essa cena, um professor se imagina retirando um objeto da vasilha e o abandonando sobre a superfície do líquido. O professor esboça 4 desenhos, A, B, C, D, que representam o objeto no fundo da vasilha, na posição A, e 3 posições B, C e D, o objeto durante seu deslocamento até o fundo. O professor, propositalmente, não se preocupa em desenhar corretamente o nível do líquido. Em seguida, mostra esses desenhos aos seus alunos e pergunta a eles em qual das posições ali, A, B, C ou D, o volume deslocado pelo objeto é maior. Olha o desenho, que eu vou aqui fazer uma perguntinha. Veja que ele não se preocupou em representar esse nível aqui, ó. Não se preocupou. E você, como não é burro nem nada, você sabe que se eu coloco um objeto pesado aqui dentro, esse negocinho afunda mais, né? Ou seja, nesse desenho B, a vasilhinha não era para estar aqui. A vasilhinha era para estar um negócio mais assim, ó. Eu achei uma questão muito esquisita essa. Aqui também, não é para estar aqui. É para estar um nívelzinho mais acima. E aqui do mesmo jeito, tá? É para estar um nívelzinho mais acima. Olhe para cá, olhe para de tio Bruno. Quando você vai tomar o seu banho de piscina, né? O seu lazer dominical, pegar aquele sol, você pega a sua bola, dente de leite, e você afunda ela na piscina. E aí quando você solta ela... Não é isso? Quando você afunda, o que acontece? Desloca um certo volume de líquido na piscina, tá bom? Não estou dizendo que vai transbordar, só se você entrar dentro e você for muito gordo. E aí vai transbordar um volume de líquido da piscina e aí vai gerar uma força para cima, chamada de empuxo, ok? E aí o que a questão fala? Se você analisar bem, o item A, ele coloca o objeto pesado dentro da vasilha, fazendo com que ela desça mais. Se ela desce mais, ela vai deslocar um volume maior de líquido. Bruno, mas a vasilha está sem nada dentro. Não importa.
se você observar ali, o espaço que ela vai ocupar, né, vai deslocar um volume maior de líquido, diferente dos itens B, C e D. Então, o item correto dessa questão é o item A de alfartano, A de aprovação. Beleza? Sexta questão, vamos embora! Em um recente trabalho, os pesquisadores de uma instituição concluíram que 500 ml de total de água pura utilizada durante o processo de fabricação de um copo plástico são perdidos, devido à mudança de estado líquido para o estado de vapor a 100 graus Celsius. A nossa conhecida ebulição, né? Que acontece aí. Em termos de energia, essa quantidade de água pura perdida equivale em calorias a... Aí ele te dá aí alguns valores. Veja bem. Vem para cá. O que é que você vai imaginar? Ele fala que são 500 ml. 500 ml é meio litro. Meio litro é meio quilo. Meio quilo são 500 gramas. Beleza? A questão te dá o calor latente de vaporização da água, que é 540 calorias por grama. Aí o que é que você, padawan, inocente, que não tem a menor noção da maldade do elaborador dessa prova, uma pessoa sem coração, vai fazer? Bem, se ele está falando da quantidade de calorias que é perdida durante por conta dessa água aqui, eu vou fazer o seguinte, que moleza. Calor latente é igual a M vezes L. E aí você, inocentemente, sem ter maldade nenhuma no coração, vai colocar 500, esse calor latente, 540, e vai pensar 5 vezes 54. Bem, 5 vezes 54. Se fosse 10 vezes 54, ia dar 540, né? Só que não é 10, é 5. É metade de 10. Então, se é metade de 10, vai dar metade de 540. Vai dar 270. Só que eu multipliquei só esse e esse. Eu esqueci esses 3 zeros. E aí você coloca 270 mil calorias. Vai lá, senta o dedo e marca o item C. E aí tá errado. É o que, Bruno? Juro pra você. Porque o que acontece? Para essa água vaporizar, ela tem que chegar a 100 graus. E ela não é colocada lá a 100 graus. Ela é aquecida até chegar a 100 graus. Então você tem aí um calor sensível envolvido. E esse calor sensível fica Q é igual a MC delta T. Qual é a massa de água que eu vou aquecer e vai vaporizar? 500. Calor específico da água, 1. E se você olhar para a questão de novo, volta aqui para a questão, ó. Ela é aquecida de 25 até 100 graus. Então vai dar o quê, ó? 75. Multiplicando isso aqui, vai dar 37.500 calorias. Somando com essa aqui, vai te dar um total de 307.500 calorias. E o item correto não é o item C, é o item D. Tranquilo? Simbora. Sétima questão. No sistema representado na figura a seguir, tem-se 2 corpos A e B, sendo que o corpo A tem massa 10 kg e o sistema está em equilíbrio estático, ou seja, não se move.
Esse sistema é composto por cordas ideais, massas desprezíveis, né? Inextensíveis. Além disso, a corda 2 tem uma tração de 300 newtons. Admitindo que a gravidade é 10 metros por segundo quadrado, eu quero saber, respectivamente, né, em quilogramas a massa do corpo B e em newtons o valor da tração na corda 4. Questão também interessante, olha só. Essa eu vou fazer aqui no slide. Acompanhe aqui o raciocínio comigo. Veja bem. Se está em equilíbrio, você tem para cá, ó, essa força que é uma tração 1, essa força que é uma tração 2, e para cá eu vou dizer que eu tenho o peso do sistema, tá? O peso todo aí, ó, que é o peso de A mais o peso de B, beleza? Tá tudo pendurado aqui, ou empendurado, como chama o matuto, né? A questão falou que massa de A, 10 quilogramas. T2, 300 newtons. Gravidade, 10 metros por segundo quadrado. Beleza. Eu quero, ó, a massa de B e a tração na corda 4. Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Se liga aí. Primeiro, essa força 2 aqui, esse T2, você tem aqui um ângulo de 30 graus. Eu posso decompor em T2Y e para cá T2X. Se esse sistema não vai para a direita e nem vai para a esquerda, é porque o módulo de T2Y é igual ao módulo de T1. Aí ele nem vai... Não, T2X, desculpa. Aí ele nem vai para a esquerda, nem vai para a direita. Se ele nem vai para cima e nem vai para baixo, o módulo da força para cima, T2Y, é igual ao módulo da força para baixo, que é quem? Peso de A mais peso de B. Bruno, mas aprendemos que para eu calcular uma componente na direção Y, basta eu fazer T2 seno do ângulo, não é isso? É isso. O peso aqui é massa vezes gravidade. Massa de A, 10. Gravidade, 10. Massa de B, só Deus sabe. Gravidade, 10. Ficou moleza, vai dar certo, vamos acertar. 300, seno de 30, 1/2. Tem a obrigação de saber, igual o seu nome. Aqui, 10 MB. 150 menos 100 é igual a 10 MB. 10 MB é igual a 50. MB é igual a 5 quilogramas. E aí já fica aqui entre o item, ó, A e C. Então, veja bem, se MB é 5 quilogramas, qual é a força que tem para cá? Peso de B. Se ele não se mexe, é porque o peso de B é igual à força para cima. T4, então T4 é igual ao peso de B. T4 é igual a 50 newtons. Opa, ficou feio. T4 igual a 50 newtons. Item correto. C de cadete. Beleza? Tranquilão? Espero que você tenha curtido. A gente continua já já as demais questões.